Bom, vamos para a nossa aula 4, então, falar um pouco do que é o índice Bovespa, tá? Ou Ibovespa também, como falam, né? O índice Bovespa, ele nada mais é do que uma carteira teórica que é formada dentre as principais ações que existem na Bolsa, entre as maiores empresas e mais líquidas significam que aquelas que são mais negociadas na Bolsa, e ela tem revisões a cada 4 meses. Tá? Salvo algumas críticas, né, que alguns gestores, muitos profissionais do mercado têm feito, né, atualmente com relação ao índice, dizendo que ele é muito concentrado em bancos, em commodities, o que de fato até é verdade, mas ainda assim é uma distorção do nosso mercado pelo simples fato de que existem poucas empresas listadas na bolsa com relação ao que existe na economia. Aqui no Brasil a gente tem somente perto de umas 400, 450 ações mais ou menos que são listadas. Agora, poxa, imagina quantas empresas existem no Brasil, é muito mais que isso. Quando a gente compara com o mercado americano, são algumas milhares, pelo menos 5 mil, 6 mil, então é muito mais, tá? Vamos falar aqui, tá, gente? Os dados que a gente utiliza aqui nesse curso, eles estão dados mais superficiais, mais por cima, mais para ter uma noção do que é o mercado, tá? Ele não é para ser usado em nenhuma prova da Anbima, CPA 20 ou Ancor, não dá para se pegar os dados que a gente fala aqui. Então aqui é para vocês terem uma noção, é para aquelas pessoas que querem iniciar do mercado para conseguir ter um panorama mais geral, porque esses dados mudam a todo momento, a quantidade de empresa muda a todo momento, as regras do índice mudam também a cada 4 meses, existem ponderações, né, de tipos de regras, então antes utilizavam mais o tamanho da empresa, agora estão utilizando mais a questão da liquidez, então como isso muda muito, a ideia aqui desse curso, de todos os termos que a gente utiliza, dos dados que a gente utiliza, é para que as pessoas tenham uma noção geral, não é para passar em nenhum tipo de prova. Então isso é bom que fique claro. Mas vamos lá, então aqui, qual que é a ideia do índice Bovespa? Então, primeiro, ele é formado por mais ou menos entre 60 ações a 70 ações. Então, pensa, se a Bolsa brasileira tem 400, ele tem lá só 60. Então, não são todas. Não são todas as ações que fazem parte do índice. E na prática, é como se ele fosse uma carteira de umas 60 ações. Ah, mas eles estão lá equilibrados, igualzinho? Não. As ações maiores, as ações mais líquidas, mais relevantes, vão fazer uma maior parte, vão ter um maior peso no índice. Hoje, se não me engano, acho que é Itaú, você tem Vale, Petrobras, Ambev, essas maiores ali têm uma participação mais relevante no índice, até perto de 5%, 10%. E aí você vai lá para empresas de capitalização menor, de liquidez menor, que podem fazer lá parte do portfólio de 0,2%, 0,3%. Tá? Então, é uma carteira ponderada pelo tamanho da empresa e pela liquidez que ela tem. Então, quando vocês olham lá, o índice Bovespa está a cento e tantos mil pontos, é a formação de todas aquelas ações ali, se estão subindo ou se estão caindo, como se eu tivesse comprado e montado aquela carteira, minha carteira estaria performando daquela forma. No próprio site da B3, se vocês colocarem lá composição do índice Bovespa atual, ele vai mostrar, porque isso muda a todo momento, isso não é estático e até mesmo as regras podem ser revistas. Mas critérios básicos: a presença de negociação em 95% dos pregões. O que quer dizer isso? A ação tem que ser comprada ou vendida em pelo menos a grande maioria, quase todos os pregões que acontecem. Né? Tem ações que são muito pouco líquidas e que isso não acontece. Não ser penny stock. O que quer dizer uma penny stock? Uma penny stock é aquela ação que é cotada a centavos. Né? Então você tem algumas ações ali, geralmente quando entram em recuperação judicial, quando estão passando por problemas sérios, elas acabam sendo penny stocks, estão sendo cotadas abaixo de R$ 1. Então, se ela estiver sendo cotada abaixo de R$ 1, saiu do índice, já não faz mais parte. Que mais? Você tem um volume maior ou igual que 0,1% do mercado. Ou seja, em efeitos gerais aqui você tem alguma relevância, né, de movimentação daquilo que está sendo transacionado com relação ao que é o mercado. Então, 0,1% do mercado é um padrão mínimo. Então, o padrão mínimo que você tem que ter é uma participação de 0,1% das negociações que acontecem no mercado. E aí, por outro lado, também você tem uma trava. Então, nenhuma ação pode representar mais do que 20% do índice. Por maior que a empresa seja, por maior que a liquidez dela seja, por maior relevância que ela tenha no mercado, ela nunca vai poder ultrapassar o teto, o patamar de 20%. Eu até acho que esse valor aqui poderia até ser menor, mas enfim, essa é a regra que hoje você está ali do índice Bovespa. Lembrando que índices existem vários. O que a gente está falando aqui é do índice principal, que é o índice Bovespa, aquele que sai no jornal, aqueles que são mais acompanhados. Por exemplo, tem muitos fundos de ações que têm como benchmark, como referência, o índice Bovespa. Então, o que ele quer? Ele é um fundo ativo, ou seja, ele busca superar essa carteira teórica. Quando a gente fala também que existem fundos passivos,
Existem fundos que simplesmente seguem esse índice Bovespa. Vão lá, montam a carteira exatamente lá como está lá no site da B3, dentro daquela metodologia, e ela só quer seguir aquilo. Então, o que o jornal lá falar que subiu ou descer é o que o fundo vai dar. Então, o índice Bovespa ele persegue isso. Então, vale lembrar que para você investir no índice Bovespa diretamente é impossível. Você precisa fazer isso através de fundos, tem vários, tá? Que replicam, que são fundos que a gente chama de passivos, fundos de índices passivos. E aí você consegue, mas ele sempre vai ser uma réplica. Não quer dizer que ele vai ser 100% idêntico. Sempre alguma variação ali você pode ter, tá? Nada é perfeito. Mas eu acho que em termos bem gerais é isso. Você tem outros índices também, como a gente falou, o IBRX, o índice Small Caps, né? Os índices lá de fora, o S&P 500, o Dow Jones, também todos têm uma metodologia mais ou menos parecida, né? Quando você vai na Nasdaq, são empresas de tecnologia, o Dow Jones são empresas mais industrializadas, o S&P 500 são as 500 maiores empresas americanas, aqui o índice Bovespa são as maiores e mais líquidas, quando você vai para o Small Caps, são as empresas menores, né? E com maior potencial de valorização. Então, enfim, você tem vários tipos de empresas. O IBRX 100 são as 100 empresas, então ela tem uma abrangência maior, mas o principal, que é mais utilizado ainda hoje, salvo as críticas, guardadas as críticas que são realizadas por aí, é de fato muito concentrado em bancos e commodities, isso sim é uma verdade, mas ainda assim são as maiores empresas que existem aqui no Brasil, principalmente com capital listado em bolsa, então é por este motivo que elas têm uma grande relevância no índice Ibovespa. Tá bom, pessoal? Então é isso aí.